Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de como utilizar corretamente o bastão de caminhada. No vídeo anterior, nós vimos as 10 principais funções do bastão. Nós vimos, por exemplo, que ele pode reduzir em até 25% o esforço muscular que o caminhante tem durante a sua jornada, que ele diminui a tensão dos joelhos, que ele proporciona maior equilíbrio, principalmente nas subidas, nas descidas, em terrenos com bastante desníveis, obstáculos, e que ajuda também a evitar o inchaço das mãos, porque você não fica com elas para baixo, você fica com elas em movimento, você fica fazendo uma certa força ali onde você segura o bastão. Agora nós vamos dar 10 dicas de como utilizar o bastão de caminhada e obter todos os benefícios. A primeira dica é que você deve deixar os dois estágios do bastão sempre iguais, na mesma altura. Então vamos observar. O bastão ele tem um estágio, tá certo? Ok? Vamos fechar aqui rapidamente. E tem um outro estágio em seguida. Esses dois estágios sempre devem estar iguais, tá certo? A mesma altura. Ok? Então essa é a primeira dica. A segunda dica é que para você obter o valor correto da altura do seu bastão, você deve multiplicar a sua altura por 68%. Arnaud, por que 68%? Bom, isso é produto de vários estudos, pesquisas, levantamentos estatísticos, enfim. Por exemplo, no meu caso, eu tenho 1,76 m de altura. Eu multiplico por 68% e obtenho 1,20 m. Onde que eu vou obter esse 1,20 m? Exatamente no bastão. Então, se você procurar no estágio número 1, vamos pegar o estágio número 1, você vai ver que tem a marca lá de 1,20 m. Olha, 1,10 m, 1,15 m, 1,20 m. Pronto, cheguei. Ok? Aí você faz o fechamento. E como eu falei, os dois estágios devem ficar iguais. Aí você vai no segundo estágio e faz a mesma coisa. Né? Vamos lá, 1,15 m, achei 1,20 m, é aqui que eu vou, tá certo? Que eu vou finalizar a altura do meu bastão. Olha, os dois estágios ficaram iguais, tá certo? E o que isso proporciona? Aí vem a dica número 3. Você deve verificar se a altura do bastão faz com que na vertical, no plano, né, o seu braço fique a 90 graus. Vamos conferir? Olha só. Então, conferindo, vamos lá. Tá 90 graus? Olha aqui, ó. Se colocar um esquadro, a gente percebe que realmente tem 90 graus. Então, bateu. Então, o que aconteceu? A minha altura vezes 68% deu 1,20 m. No momento em que eu coloquei o bastão nos dois estágios com 1,20 m, eu obtive a regulagem para 90 graus do teu braço, que é importante para o conforto durante a caminhada. Na subida, você deve diminuir 2 centímetros no primeiro e no segundo estágio, sempre lembrando que eles devem ficar iguais, tá certo? Então você diminui 2 centímetros no primeiro, 2 centímetros no segundo, e quando for um trecho de subida, tá certo? Que você vai ter um esforço de alavancagem, né? de impulso, então você vai diminuir em 2 centímetros. Ao contrário, na descida você vai aumentar 2 centímetros. Então você vai ter, ao invés, no meu caso, 1,20 m, 1,22 m no primeiro estágio e 1,22 m no segundo estágio. Bom, outra coisa importante é você utilizar o laço das mãos, tá certo?
aqui no apoio das mãos. Muito bem, vamos lá, vamos tentar mostrar como isso funciona. Esse aqui é o laço que vai segurar o seu punho, né, e apoiar as suas mãos. Normalmente o bastão ele tem um ajuste interno, olha só, tá certo? Você abre aqui, tá certo? Dessa forma, muito bem. Quer mais espaço, você faz isso. Se você quer menos espaço, você puxa e ajusta ele de acordo com o seu pulso. Eu deixo sempre esse estágio mais ou menos nessa altura, você vai mais ou menos entendendo qual é a altura, qual é o espaço ideal para ter conforto no seu pulso. Quando você fecha, ele trava. Qual é a forma de colocar? Você coloca por baixo a mão, tá certo? Veja o seu pulso e faz esse movimento, o espaço fica bom, e aí você fecha a tua mão e sente o conforto de que esta tira, né, esse apoio, ele além de apoiar o seu braço, que você pode jogar o braço para baixo, para cima, né, de acordo com o movimento que você está, você continua apoiando as suas mãos aqui. De certa forma, você também transfere um pouco o esforço muscular dos braços, dá um descanso aos braços e tem o apoio quando faz o movimento de segurar no bastão, tá? Para ter firmeza para fazer a marcha com segurança, com apoio e transferindo o esforço muscular para os braços e para as mãos. Outra coisa que eu gostaria de mostrar, eu estou deixando o outro aqui de lado, tá? Mas é sempre bom utilizar 2 bastões, tá certo? Então você tem uma ponteira, eu até separei uma aqui para mostrar. Uma ponteira de borracha, tem várias, de vários tipos, um pouco mais inclinada. Veja que essa já está um pouco gasta, né, porque foi utilizada. Numa caminhada, por exemplo, Caminho de Santiago, você utiliza 2, 3 dessas, tá? Então é bom levar também, ou no caminho é sempre fácil de achar. Vamos ver se dá para mostrar. Ah, tá aqui. Ela é uma ponteira dura, se é um terreno também duro, você acaba tendo um impacto muito grande. Então o ideal é utilizar esta ponteira aqui de borracha, tá certo? Que é baratinho, não é nada e vale a pena. Quando compra o bastão, já comprar umas 2 ou 3, tá certo? No caso dos discos, né, que você tem vários tipos, né? Esse caso aqui, por exemplo, é para terrenos moles, né? Se você tem um terreno muito mole, você vai afundar o bastão e ele não vai deixar passar, que ele vai fazer um esforço contrário, tá certo? E também o disco, ele serve quando você quer guardar o seu bastão. Os discos, eles têm um corte exatamente para você apoiar o seu bastão um no outro, olha. Apoiar e fazer esse movimento aqui, ó. Vamos ver se dá para ver, né? Olha aqui, pá, tá vendo? Então eles ficaram grudadinhos um no outro. Bom, a dica número 10, eu vou falar exatamente da minha experiência na utilização do bastão. E deixar a dica para vocês, obviamente, de que utilize o bastão durante uma caminhada longa, por exemplo, como o Caminho de Santiago. Eu posso dizer o seguinte, no início eu não tive sincronia, eu não tinha sincronia, né? Eu não conseguia andar sincronizado com o bastão. Então, no início mesmo, naqueles primeiros dias, principalmente no primeiro dia, eu senti que parecia que eu não ia conseguir me adaptar ao bastão, né? De repente você tem um instrumento a mais que faz parte do seu caminhar. Então, a partir dos primeiros dias, no primeiro dia, você tem aquele choque inicial, né, da sincronia, de utilizar um instrumento para andar. Então, a dica que eu dou é o seguinte, ultrapasse essa barreira, certamente vocês vão ultrapassar, e essa ultrapassagem ela vai se dar exatamente pela necessidade que você vai sentir de ter um apoio ao caminhar. Tá? É nesse momento em que você começa a ver o peso, sentir o peso da mochila, né? Sentir o desequilíbrio em alguns terrenos
muito desnível. A subida, você vai ver que o bastão ele começa a fazer sentido, você sente uma transferência, né, daquele esforço para os braços, tá certo? Para as mãos, então as suas pernas doem menos, então você vai sentindo que ele realmente tem uma função importante. E aí, a partir desse momento, inverte, você acha que é quase impossível fazer uma caminhada com mochila nas costas, né, com tantas horas de trajeto, enfim, sem o bastão de caminhada. Então a dica que fica é exatamente essa: insista. Mesmo que no início você sinta que o bastão parece que está até atrapalhando, na verdade é o contrário. Ele vai ajudar e muito na sua caminhada, tá bom? As histórias que falam sobre, digamos, não, é muito difícil de levar, por causa do despacho e tudo mais. Se for essa, digamos, entre aspas, desculpa, não faça isso. Compre no destino, compre lá onde você for, não leva, tudo bem, compra lá, tá certo? Tem várias lojas que compram no início da caminhada, você faz a aquisição do seu bastão, até por um preço melhor, talvez até de melhor qualidade, mas não deixe de levar, porque é difícil de despachar. Outra coisa que costumam dizer é que é um peso a mais na mochila, né? Que você tem que carregar. Então não é possível também essa afirmação, exatamente porque se você vai andar com o bastão, você não vai carregar, obviamente, esse peso na mochila. Ele vai estar nas suas mãos, te apoiando, ao contrário. Se você gostou das dicas que nós demos sobre o bastão, deixe seus comentários, deixe seu like, inscreva-se no canal, ok? Então nós ficamos à disposição para qualquer dúvida e desejo a vocês um bom caminho.